Minha saudação com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como pastor da igreja, eu fico feliz que de repente Deus manda todo esse rebanho para nós aqui. Bem-vindos todos vocês em nome do Senhor. Amém. Independente da sua igreja, independente do nome do seu pastor, sabe de uma coisa? Você é muito querido em nome de Jesus. Bem-vindo, meus amados. Estamos conosco aqui, reunidos, e está conosco o pastor Josué Gonçalves. Ele é o pastor, presidente do Ministério Família Debaixo da Graça. Nós vamos orar pela vida dele, para que Deus fale para nós, como já recebemos oração. Vamos agora orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai, coloca em tuas santas e poderosas mãos a vida do teu servo, pastor Josué. Queremos e pedimos que o Espírito Santo de Deus use a vida dele para falar a nossa vida. Obrigado que tu permites que um homem como este esteja aqui conosco, nos orientando e nos ajudando. A ti todo louvor, toda glória e toda honra, em nome de Jesus. Amém. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado. Graça e paz, amados. Que bom estar com vocês outra vez a convite do pastor Ari, da pastora Sara. E eu gosto muito de estar aqui. Algumas igrejas nos dá muita alegria de estar sempre que podemos cooperando, servindo. E sempre que eu recebo um convite da pastora Sara, que na maioria das vezes me convoca, não tem como dizer não. É muito bom. Obrigado, pastora Sara, e pelo carinho com o qual vocês sempre me recebem nesta casa de oração. Bom, a minha esposa não pôde estar comigo hoje porque ela está preparando tudo o que nós oferecemos no nosso encontro nacional de casais, e ela gosta de fazer artesanalmente os presentes que ela entrega. E eu digo para ela: mas por que você não compra isso tudo pronto? Ela fala: não, a graça está em a gente fazer, não é? Porque comprar qualquer um compra, agora fazer nem todos fazem. Então ela faz o laço, ela faz as lembranças, e eu fico olhando assim, meu Deus, é muito amor, não é? E ela e as amigas que cooperam gostam muito de servir a Deus neste sentido. Por isso ela não pôde estar comigo. Eu sou casado há 36 anos, e nós não formamos um casal perfeito, mas nós somos felizes e abençoados por Deus. Há 36 anos que nós caminhamos juntos, e nós nunca aceitamos dormir separados por causa de uma briga. Eu não me lembro o dia que eu tenha ficado sem conversar com a minha esposa um dia porque brigamos. Esses dias, uma irmã me pediu um conselho, dizendo: pastor Josué, o meu marido, toda vez que a gente começa uma conversa mais séria, ele vai para a casa da mãe dele e me deixa sozinha. Eu disse: sabe como eu vejo vocês dois? Dois bebês, duas crianças que se casaram. Vocês estão se comportando como gente que não cresceu. É um bebê de 70 quilos. Isso é atitude de criança. Na hora de uma conversa séria, aí ela começa a chorar e ele sai, deixa ela sozinha. Então ela, bebezona, e ele, um bebezão. E esse é o grande problema da maioria dos casais. Não amadureceram, não cresceram. Eu acredito que não tem ninguém aqui assim. Aqui todos vocês são crescidos, não é? São adultos. Muito bem, hoje eu quero falar com vocês sobre 7 chaves para transformar um casamento. 7 chaves para transformar um casamento. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim,
E não vos conformeis com este século, com este mundo, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo: não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, desse sistema. Agora tem duas palavras aqui que eu quero que você guarde: transformação e renovação. Transformação e renovação. A primeira chave para transformar um casamento é flexibilidade. Repete comigo. Flexibilidade. Seja flexível. Seja flexível. Eu costumo dizer que toda estrutura rígida quebra com facilidade. Toda estrutura rígida quebra com facilidade. Quando você vai no Rio de Janeiro, lá tem uma ponte, não é? Chamada Ponte Rio-Niterói. Se você fica no meio da ponte, quando passa um caminhão pesado, a ponte mexe assim, você fala, vai cair. Aí o engenheiro vai dizer, não cai exatamente, porque está se mexendo, há uma flexibilidade. Eu estava em Chicago, aí eu fui lá num prédio muito alto, para ter aquela visão panorâmica de Chicago, Nova York, desculpe, Nova York, e aí o prédio estava meio que balançando, e aí você diz, vai cair. Não, não cai exatamente porque tem uma flexibilidade. Quais são as árvores que no tempo dos vendavais, elas beijam o chão e quando passa voltam a estar no seu estado normal? São as flexíveis. Uma mentalidade rígida é uma mentalidade fácil de ser quebrada. Preste atenção, quando eu falo em flexibilidade, eu estou falando em humildade, para reconhecer a necessidade de nunca parar de aprender, para nunca parar de crescer, estando aberto sempre para as mudanças necessárias. Estar aberto para as mudanças necessárias é ser flexível. Toda estrutura rígida quebra com facilidade, e só os humildes são flexíveis, porque reconhecem quais são as áreas que precisam mudar. Repete isso comigo. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Outra vez, o desejo de mudar é uma grande prova de amor. Qual marido aqui já fez esta pergunta para a esposa? O que em mim você acha que precisa ser melhorado? O que em mim te incomoda? O que em mim te irrita? O que em mim te perturba? Qual é o meu ponto cego? Você sabia que todos nós temos pontos cegos? Por exemplo, você consegue enxergar o seu queixo? Esse é um ponto cego. Você consegue enxergar a sua orelha? Então esse é um ponto cego. Você consegue enxergar a sua nuca? Esse é um ponto cego. Se você tiver gripado, tossir e sair assim uma meleca e ficar pendurado no seu bigode, você consegue enxergar sim ou não? Então esse é o seu ponto cego. Como todos nós temos um ponto cego, ou pontos cegos, todos nós precisamos do outro para nos ajudar a melhorar naquilo que nós temos uma certa deficiência. Preste atenção. Na minha declaração de missão pessoal, tem um ponto, uma resolução, onde eu coloquei assim:
Eu decidi que amanhã serei melhor do que hoje. Eu decidi que amanhã serei melhor do que hoje. 4 inimigos que impedem você de mudar. Primeiro, a ignorância. A ignorância nos 2 sentidos. Ignorância no sentido de não saber, e ignorância no sentido de orgulho, de soberba, de petulância. Gente que diz: meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai é assim, e eu sou assim, se você me quiser é assim, ou então arruma outra pessoa, porque eu não vou mudar. Esse, para mim, é o cúmulo da estupidez. Preste atenção. O seu maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo é você mesmo. A primeira pessoa que te cria problemas é você mesmo. A primeira pessoa que precisa mudar é você mesmo. Agora preste atenção. A ignorância tem a ver com orgulho, soberba, petulância, e é o grande inimigo da mudança. Inflexibilidade, inconsistência e indiferença. 5 coisas necessárias para mudar. Preste atenção. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Primeiro, amor a Deus. Mudar para melhor é agradar a Deus. Mudar para melhor é fazer o coração do Pai sorrir. Qual é o pai que não fica feliz quando o filho que tirava nota 5 passou a tirar nota 6, depois chega com nota 7, depois chega com nota 8, depois chega com nota 9, depois chega com uma nota como o melhor aluno da classe? Quando você muda, você faz o coração de Deus sorrir. Segundo, amor a si mesmo. Mudar é fazer um bem para si mesmo. Preste atenção. Mudar é fazer um bem para si mesmo. Eu acho que eu já falei sobre isso e eu sempre falo. Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós. Por exemplo, qual era o ponto fraco de Abraão? Às vezes em quando ele mentia. Qual era o ponto fraco de... Qual era o ponto fraco de Sansão? Mulheres proibidas. Qual era o ponto fraco de Pedro? O seu temperamento. Qual era o ponto fraco de Judas? O dinheiro. Eu também tenho um ponto fraco. O meu ponto fraco é o meu temperamento. Quem me vê assim de longe, pensa que eu sou manso, calmo e tranquilo. Só Deus sabe o quanto eu luto com o meu temperamento. Preste atenção. Eu era extremamente explosivo. Eu não pensava para falar. Algumas vezes eu fiz minha esposa passar vergonha publicamente por arrumar assim uma confusão por coisas pequenas no hotel, no restaurante, no trânsito. Eu era assim. É fundamental o autoconhecimento. Aquilo que você não identifica, você não modifica. Aquilo que você não identifica, você não corrige. Na medida que eu fui me conhecendo, eu fui identificando em mim o que precisava ser transformado, o que precisava ser corrigido, o que precisava ser mudado. Quem me vê hoje não
imagina talvez como eu era. É claro, não estou 100% curado ainda. Às vezes em quando eu tenho uma recaída. Mas já melhorei muito. Eu já melhorei bastante. Sabe por quê? Eu decidi, eu não quero ser amanhã o mesmo que eu sou hoje. Eu preciso ser, como diz a Bíblia, como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até chegar a ser dia perfeito. Preste atenção, se a palavra de Deus é fogo, se a palavra de Deus é martelo, se a palavra de Deus é espada, se a palavra de Deus é água, e eu estou com a palavra todos os dias, esta palavra tem que me transformar. Esta palavra tem que fazer com que eu saia daqui hoje um pouco melhor. Se esta palavra realmente é água, é espada, é fogo, é martelo, na medida que eu vou me expondo à palavra, na medida que eu vou me colocando diante da palavra, na medida que a palavra vai causando impacto sobre a minha vida, amanhã eu não posso estar tirando a mesma nota que eu tirei hoje. Amanhã eu tenho que estar um pouco melhor. Primeiro, porque é uma questão de amor a Deus. Segundo, é uma questão de amor a mim mesmo. Sabe o que eu entendi? Que se eu melhorasse, eu mesmo seria o primeiro beneficiado. Presta atenção. Eu sempre faço uma pergunta, quer ver? Quem aqui se considera uma pessoa chata? Levante a mão. Bem alto, levante bem alto a mão assim. Ser chato te ajuda em quê? Não, aqui entre nós, ser chato te ajuda em quê? Ser chato te faz intragável. Ser chato te faz insuportável. Ser chato te faz indesejável. Ser chato te faz inconveniente. Quem é que gosta de viajar com gente chata? Repete comigo, Deus me liberta da minha chatice. Repete comigo. O desejo de mudar é uma grande prova de amor a Deus, amor a si mesmo, amor ao próximo. Mudar é se tornar alguém melhor para o próximo. Na medida em que eu fui mudando, eu me tornei melhor, alguém melhor para o garçom. Eu me tornei alguém melhor para a atendente do hotel. Eu me tornei alguém melhor no posto de gasolina. Eu me tornei alguém melhor na fila. Porque tem pessoas que é um problema na fila. É um problema no trânsito. Tem gente que é um problema no restaurante. O prato veio errado. Ele não almoça mais. Chama o dono. Amaldiçoa o restaurante. Lança pragas. Vai fechar isso aqui. Feiticeiro. Preste atenção. Você não pode esquecer de uma coisa. Paulo disse que nós somos filhos da luz. E o fruto da luz é bondade, é justiça. Se eu sou filho da luz,
eu não posso me comportar como os filhos das trevas. Aonde eu estiver, Deus, a glória de Deus tem que se manifestar em mim. Aonde eu chegar, o caráter de Cristo tem que ser visto em mim. E lembre-se, o mundo não abre a Bíblia para ler. O mundo lê a Bíblia através da sua vida. Preste atenção nisso. Jesus disse: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. É interessante que ninguém vê o sal. Depois que você coloca o sal no arroz, no feijão, na carne, o sal fica imperceptível. Mas quando ele não está presente, todo mundo sente a falta do sal e fica: está sem sal, está sem sal, está sem sal, está sem sal. Pergunta para a pessoa ao lado: você faz falta? Se você não faz falta, é porque você é um sal sem sabor. Presta atenção. Primeiro, o desejo de mudar é uma prova de amor a Deus, uma prova de amor a si mesmo, uma prova de amor próximo. Um outro inimigo da mudança é o conformismo ou conformado. Esse é o inimigo da mudança, não é? É o conformismo. É a falta de desejo de crescer. Agora presta atenção. Efésios 4, verso 21 ao 32, diz que nós temos que deixar o velho estilo de vida para viver o novo estilo. Isso tem a ver com comportamento. Mas vamos correr porque nós não temos muito tempo. Então a primeira chave é flexibilidade. Repete comigo: flexibilidade. É gente que quer aprender para mudar sempre que for necessário. Número 2, a segunda chave é intencionalidade. Repete comigo: intencionalidade. Eu falo de ser intencional positivamente. Ser intencional positivamente. Deus é intencional em tudo o que fez, ou foi intencional em tudo o que fez e é intencional em tudo o que faz. Interessante que quando Deus fez você, tudo o que Ele colocou em você foi intencional. Tinha uma razão de ser, havia um propósito. Por exemplo, por que você tem pelo no nariz? É um filtro para proteger o seu pulmão. Por que a sua orelha é desse jeito aí? Porque é uma concha acústica. Algumas maiores, outras menores, mas é uma concha acústica. Por que você tem 5 dedos na mão e cada um de um tamanho? Por que não são iguais? Estuda, você vai ver o porquê. Por exemplo, se você cortar o polegar dos pés, você perde o equilíbrio, porque é o dedo do equilíbrio. Interessante isso. Por que você tem cabelo na cabeça? Alguns, né? Por que você tem cabelo na cabeça? Primeiro, o cabelo foi colocado na cabeça para ser uma touca térmica. Por isso que os destelhados usam gorro, chapéu, como eu. Porque falta touca térmica. Mas também é para beleza estética. Percebe como as unhas têm uma razão de ser. Foi colocada aí de forma intencional. Tudo em nós
foi colocado de forma pensada. Deus não colocou nada aleatoriamente. Não, coloca isso aqui porque vai ficar bonitinho. Não. Tem um objetivo, tem uma razão. Por exemplo, as 4 estações têm uma razão. Por que Deus pintou o céu de azul e não de verde? Eu perguntei para uma arquiteta, por que o azul é a melhor cor para filmar, fotografar? Ela devolveu com uma pergunta: por que Deus pintou o céu de azul? Porque é uma cor que não deprime, não cansa. Interessante. E por que a floresta também é pintada de verde? Você já estudou sobre a psicologia das cores? Deus foi intencional nos detalhes. Por exemplo, por que frio radical? Porque muito frio. Isso faz parte do equilíbrio ecológico. Muitos insetos precisam morrer para que haja um equilíbrio na natureza. Por causa disso, o frio. Então percebe que nada é por acaso. Deus foi intencional. Deus foi intencional. E Jesus, quando aqui esteve, cada movimento de Jesus foi intencional. Cada movimento. Jesus não fez nada aleatoriamente. O que ele falou, seus movimentos, o que ele fez, por que ele nasce na Galileia, depois vai para Jerusalém. Tudo foi intencional, cumprindo, é claro, as Escrituras, que também as Escrituras são intencionais, porque foi Deus o autor. Paulo, estratégico, também intencional. Quando você lê a carta de Paulo a Filemão, você fica impressionado com a sabedoria, sutileza e intencionalidade do apóstolo. Quem não conhece um pouco da história, lê essa carta de Paulo a Filemão e não percebe os detalhes, a inteligência espiritual, a sabedoria de Paulo ao escrever aquela carta. Cada palavra colocada de forma intencional. Por quê? Porque Onésimo era um escravo fugitivo que se converteu lá em Roma quando se encontrou com Paulo, e Paulo agora precisa devolver esse escravo fugitivo para o seu senhor, o que significava um risco muito grande, porque naquela época um escravo fugitivo, que além de fugir, ainda roubava o seu senhor, podia ser crucificado, podia ser decapitado, podia ser jogado num forno quente, vivo, para morrer queimado. Paulo tem que convencer Filemão, o dono de Onésimo, o senhor da fazenda, a receber Onésimo agora, não como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Só que para que Paulo conseguisse isso, ele precisou ser intencional em cada frase, em cada verso. Depois você leia com cuidado a carta de Paulo a Filemão, é linda. Para mim é uma das mais lindas cartas que Paulo escreveu pessoal. Agora, a pergunta que fica... por exemplo, então, Deus foi e é intencional, Jesus foi intencional, Paulo foi intencional, e aí quando você estuda marketing e neurociência, você percebe que as grandes empresas não fazem nada sem estudar a psicologia das cores, sem estudar a nossa memória olfativa, sem estudar a questão do som, essa memória auditiva. Eles usam tudo. Uma vez eu perguntei para alguém, por que quando a gente vai no outlet nos Estados Unidos, sabe o que eu estou falando? Você chega no outlet nos Estados Unidos, e aí quando você entra numa loja, seja da Nike, da Puma, seja de uma outra marca de roupa também, qualquer, tem uma batida, música direto, com uma batida assim, forte, tal, música. Eu perguntei para alguém, mas por que essas músicas?
Você não sabe, José? Eu disse, não. É porque esse tipo de música impede você de fazer conta. Você vai comprando. Aí você vê aqui o pessoal com o carrinho assim, ó, vai comprando. E a música tocando. Tum, 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 tum. Tudo é intencional. Por que o McDonald's não tem uma cadeira almofadada? Por que o McDonald's não tem uma mesa bonita? Por que o McDonald's não tem perfume no banheiro? Porque a proposta dessa empresa não é você ficar fazendo hora lá. É pegar e vazar, irmão. É pegar e vai embora logo, porque tem outro na fila. Ganha-se na quantidade, no giro. Agora, se você vai no Outback, no Coco Bambu, a proposta é outra. Tem perfume. Por exemplo, aqui em Santo André, o Coco Bambu, ou então você vai aí no Outback, dá vontade de você ficar no banheiro. Tem música, tem perfume, tem banheiro que tem poltrona, assim, para você ficar sentado ali. Para as mulheres, principalmente, porque eu não sei por que a mulher não vai no banheiro sozinha, não é? A mulher, quando vai no banheiro, fica assim, vão comigo. Você não vê homem fazendo isso, é verdade? Porque a proposta dessa outra empresa, como eu falei, Coco Bambu, Outback, é que você fique lá e consuma muito. E fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, é uma outra proposta, e é tudo intencional. O cara vai te atender no Outback, por exemplo, ele se ajoelha para ficar na sua altura, intencional. Agora preste atenção, se Deus foi e é intencional, Jesus foi intencional, Paulo foi intencional, o marketing hoje estuda a neurociência, aplica a neurociência para ser intencional em tudo, por que você não é intencional? Porque tem marido que eu fico olhando assim, meu Deus, ele quer namorar com a esposa à noite e briga com ela à tarde. Nem nisso o cara é intencional. A esposa quer ganhar do marido algo e briga com ele o dia inteiro. Pior, tem gente que briga no dia dos namorados. Tem gente que briga no dia das mães. Tem gente que briga no dia dos pais. Preste atenção. Nós precisamos ser intencionais. Por exemplo, o marido precisa ser intencional. O marido precisa ser intencional. A esposa precisa ser intencional. Principalmente os pais precisam ser intencionais. Escute, por que eu como pai preciso ser intencional? Primeiro, porque eu sou modelo, eu sou referência, os meus filhos vão reproduzir o meu padrão de comportamento. Se os meus filhos vão reproduzir o meu padrão de comportamento, então quando eu falo, eu preciso ser responsável. Minhas ações têm que ser com responsabilidade. Minhas atitudes têm que ser com responsabilidade. Eu sempre, isso desde que meus filhos nasceram, eu sempre fui intencional. Sempre. Por exemplo, por que na minha casa é proibido comer na sala, é proibido comer no quarto? Por que na minha casa comer sentados à mesa é uma tradição e um ritual? Intencionalidade. Porque a mesa é o centro das emoções de um lar, e é um lugar teológico, é um lugar pedagógico, é um lugar de discipulado, e é um lugar onde se revela muita coisa. Então, quando eu exijo que se sentem à mesa na minha casa, até que se tornou um hábito, uma tradição e um ritual,
é porque as famílias bem-sucedidas que foram estudadas, uma das marcas destas famílias é a valorização da mesa como centro das emoções do lar. Isso aqui é intencionalidade. Os filhos aprendem a partilhar, os filhos aprendem a orar, os filhos aprendem a agradecer, os filhos aprendem o verdadeiro sentido de família. Você tem que ser intencional. Por exemplo, no Dia dos Pais, eu tenho 3 netinhos. E aí o Douglas tem 2 filhos, né? O Douglas e a Valéria tem 2 filhos, que é a minha neta Luísa e o meu netinho Davi. No Dia dos Pais, o Douglas sempre compra 2 presentes. E ele chega em casa com a Luísa e chega com o Davi. E não é ele que entrega para mim os presentes. Interessante. Ele dá um presente para a Luísa me entregar e dá um presente para o Davi me entregar. E aí você pergunta, mas por que ele, sendo filho, não entrega? Ele dá para os filhos entregarem para o vô o presente no Dia dos Pais. Isso é intencional. Ele está ensinando os meus netos como é que se deve honrar um pai. Você precisa ser intencional. Eu me lembro que a minha esposa fez aniversário há um tempo, alguns anos atrás, quando ela fez, não sei se foi 45, 46 anos de idade. Eu escrevi não sei quantos versinhos para ela, um para cada ano, não sei se eu cheguei a 40, mas eu escrevi bastante versos para ela, fui escrevendo, e eu sou modéstia à parte, eu gosto de escrever poesia, tá? E aí eu escrevi, eu poderia ler esse texto para ela lá no meu quarto, lendo para ela. Não, meus filhos prepararam um café colonial naquele dia, foram lá em casa bem cedo, e aí, quando a mãe saiu do quarto mais tarde, nós cantamos parabéns para ela, e antes que a gente orasse, eu disse, eu quero ler para você alguns versos, cada um tem a ver com um ano de vida. E aí eu fui lendo para ela, fui lendo. Por que eu fiz isso? Porque eu queria que os meus filhos aprendessem como é que se honra uma esposa no dia do seu aniversário. Sabe o que meus filhos fazem hoje? Cada uma para o seu marido e o meu filho Pedro para a sua esposa, porque os 3 são casados, o que eu fazia. Celebro o aniversário e declaro o amor publicamente. Escute isso. Você, através do que fala e do seu comportamento, você está estabelecendo padrão na sua casa. Os teus filhos vão reproduzir o padrão de comportamento que estão vendo dentro de casa. E você, marido, às vezes sem ter consciência, está reproduzindo seu pai. Você, esposa, muitas vezes sem ter consciência, está reproduzindo sua mãe. Então preste atenção, quando eu sou intencional, eu sou responsável. Eu sei o resultado, positivo ou negativo. Por isso, seja intencional quando você fala. Eu já contei isso para vocês. Meus filhos cresceram me ouvindo. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para louvor e glória. Eles cresceram ouvindo isso. E tinha que repetir comigo também. Intencionalmente, eu estava plantando dentro deles uma mentalidade de vencedor. Eu estava plantando neles uma mentalidade de vencedor. Por isso meus 3 filhos se sentem a última bolacha do pacote. E todos eles têm mentalidade de vencedor. Todos. O Douglas tem mentalidade de vencedor.
A Letícia tem mentalidade vencedora. O Pedro tem mentalidade vencedor. Por quê? Cresceram me ouvindo. Nasceu para vencer. Nasceu para vencer. Nasceu para dar certo. Mas eu fiz errado. Faz de novo. Faltou atenção. Você pode. Você tem potencial. Você tem capacidade. Faz de novo. Você nasceu para vencer, pô. Então, seja intencional nas suas ações, seja intencional nas suas atitudes, seja intencional nas suas palavras. Então, primeiro, flexibilidade. Segundo, intencionalidade. E para encerrar, gratidão. Repete comigo, gratidão. Colossenses 3:15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Repete comigo, e sejam agradecidos. Só as mulheres. Só os homens. Mais uma vez, todos juntos. E olha o que Paulo disse aqui na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 18. Primeiro aos Tessalonicenses 5:18, Paulo disse assim: em tudo. O que você entende por tudo? Tudo. Em tudo. Dai graças. Está chovendo? Dai graças. Está sol? Dai graças. Está doendo? Quantos sabem que a dor é uma dádiva? Você sabia que a dor é uma dádiva? Pergunte para um leproso e você vai entender por que você nunca deve blasfemar, murmurar e reclamar de Deus por causa da dor. A dor é um mecanismo de defesa. Se você não sentisse dor, você não saberia que tem um problema, uma desordem, uma disfunção, e não iria para o médico e morreria. Então, leia o livro do Philip Yancey, A Dádiva da Dor. Ele conta de uma menina que ela foi se queimando, quebrava o braço e não sentia dor. Tinha problema sério, não sentia dor. Se machucava, não sentia dor, estava morrendo. Então, a dor não é uma maldição. A dor faz parte do mecanismo de defesa em seu favor. Em tudo dai graças. Sabe, queridos, presta atenção, Paulo disse, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem é que está no controle? Deus. Então presta atenção, se Deus está no controle de todas as coisas, e Ele permitiu que isso acontecesse, é porque Ele tem um propósito. Alguém perguntou para um autor de um livro que eu estou lendo, Pais Curados. Ele viveu numa família que nenhum de nós gostaríamos de viver. Ele teve um pai abusador, uma mãe louca. E perguntaram para ele: você, olhando para trás, gostaria de ter nascido em uma outra família e ter tido um outro tipo de pai? Ele disse: não. Eu nasci na família que eu deveria nascer. Passei por aquilo que Deus queria que eu passasse, ou permitiu que eu passasse, para que hoje eu fosse um porta-voz de imagem de cura para tanta gente no mundo que eu tenho alcançado com cura. Preste atenção. Em tudo dai graças.
É impressionante como Paulo, que escreveu isso, nos ensina lições nas suas atitudes de ações de graça, porque ele está preso injustamente, foi preso porque ele expulsou o demônio de uma moça que ficou liberta e parou de dar lucro para os aproveitadores lá em Filipos. E quando ele fez isso, se levantaram contra ele, inventaram coisas contra os dois, Paulo e Silas. Os não só prenderam, mas deram uma surra nos dois publicamente com azorrague, com um chicote que tinha pedaços de ossos, assim, ó, naquele couro, e aonde batia, saía pedaços de carne. Paulo e Silas agora é colocado na prisão, com os pés presos no tronco. Se eles ficassem quietinhos, Deus compreenderia. Mas o texto diz que à meia-noite, Paulo e Silas, olha, ali tinha, segundo os estudiosos, tinha um esgoto, provavelmente muitos mosquitos, pernilongo, inseto, sentando naqueles ferimentos sangrando. Doía a beça. E a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam. Quem entende isso? Isso dá um nó na cabeça do capeta. Oravam, orava e cantava. Orava e cantava, orava e cantava. Esse louvor foi subindo. Em tudo dai graças. Esse louvor foi subindo. Em tudo dai graças. Esse louvor foi subindo e explodiu diante de Deus. Numa linguagem humana, Deus olha e diz: não é possível. Apanharam, estão cantando. Estão presos, estão cantando. É meia-noite, escuro, estão cantando. Apanharam injustamente, estão cantando. Há um mau cheiro ali, estão cantando. Estão sangrando, estão cantando. Quem canta na dor merece ver um milagre acontecer. E a Bíblia diz que de repente começou a sacudir tudo. Deus manda um anjo provocar um terremoto, e começa a acontecer um terremoto, e sem que ninguém abrisse as portas por si só, começam a ser abertas, caem as cadeias dos seus pés. Agora você precisa ler a Bíblia prestando atenção nos detalhes. Olha o que a Bíblia diz: e todas as portas foram abertas. E todas as portas foram abertas. Quantas portas? E todas as portas foram. Olha o poder de um louvor na hora da dor. Olha o poder do louvor na hora da prova. Olha o poder do louvor na hora mais difícil da vida. Olha o poder de um sacrifício de louvor. E todas as portas foram abertas. Guarde isso, por favor. Não há milagre na reclamação. Não há milagre na murmuração. Não há milagre na reclamação constante. Não. O segredo está em não murmurar. A gratidão anula o espírito de murmuração. Quando você louva e agradece na dor, você tranca o inferno e você abre o céu sobre a sua vida. Quem canta na dor vai ver um milagre acontecer. A gratidão te coloca no estado emocional rico de recursos. Querem ver? Isso é neurociência. Quando você estiver muito nervosa, irmã, com seu marido, quando você estiver muito nervoso, irmão, vai num lugar assim, quietinho, vai num lugar e começa a agradecer: Senhor, obrigado por minha família, obrigado por minha saúde, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha salvação, obrigado pela comida que não tem me falta. Comece a agradecer. O seu cérebro começa a produzir neurotransmissores, te colocando num estado rico de recursos. Daqui a pouco você está calmo,
ou calma, serena e tranquila, porque a gratidão te coloca num estado rico de recurso emocionalmente falando. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pare de falar do governo e ore pelo governo. Pare de falar do prefeito e ore pelo prefeito. Pare de falar da economia e comece a orar pela economia. Pare de murmurar e comece a agradecer. Tire o seu foco daquilo que você não tem e coloque o seu foco naquilo que você tem. Por isso que às vezes em quando é bom a gente fazer uma no hospital de câncer lá em Minas Gerais. Por isso que é bom a gente visitar uma ala de doentes diaidéticos. Eu fui na África e quando eu cheguei lá em Angola, eu fui numa das aldeias mais pobres que eu já vi na minha... Ou seja, eu nunca tinha visto uma aldeia tão pobre daquela. Só via na televisão. Eu nunca tinha visto um estado de miséria absoluto, onde não se tem água potável para tomar o remédio, onde uma criança morre de febre porque não tem recurso, não tem nada. As casas não tem nada, não tem nada. Aí eu fui visitar um orfanato, e aí eu vi lá 300 crianças, muitas delas encontradas na rua, na lata do lixo, abandonada, jogada. Aí eu fui numa ala só de crianças doentes, e aquelas crianças agarrando na perna da gente, para que a gente levasse com a gente elas, sem pai, sem mãe, sem perspectiva de futuro. Quando eu voltei da África, eu fiquei um mês sem conseguir almoçar direito. Como a gente desperdiça, como a gente joga fora as coisas, como nós somos ingratos. Eu voltei de lá dizendo para mim mesmo, para minha esposa: nós somos bilionários e não sabíamos. Uma senhora me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. Na minha mesa, ela disse assim, ó, faz assim, Josué, todos juntos, faz aí comigo. 1 Coríntios 10:10. Só os homens. Só as mulheres. Todos juntos. Sabe o que está escrito lá? É proibido reclamar. Porque quem reclama, como eles foram no deserto destruídos, você também será destruído. Guarde isso. A murmuração e a reclamação é glorificar Satanás. Eu vou repetir. Murmurar e reclamar é glorificar Satanás. Por isso que Paulo está dizendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se Deus está permitindo, Ele quer me desenvolver. Se Deus está permitindo, Ele quer me amadurecer. Se Deus está permitindo, Ele quer que eu aprenda aquilo que eu não aprendi como deveria ter aprendido. Deus tem um propósito em tudo, então em tudo dá graça. E eu quero ser profeta sobre a sua vida hoje. O seu louvor na hora da dor vai provocar abertura de portas na sua casa e na sua vida. Todas as portas foram abertas. Levanta a sua mão assim, por favor. Eu não sei qual é a porta que está fechada, mas uma coisa eu sei: a partir de hoje você vai viver num estado de gratidão tão intenso e profundo que você vai, a partir da semana que vem, começar a dizer: tem porta se abrindo aqui, tem porta se abrindo aqui, tem porta se abrindo aqui. Algo extraordinário está, tem algo extraordinário acontecendo, tem porta se abrindo. A minha filha voltou, o meu filho está se convertendo, a minha filha que estava separada está se reconciliando, aquele que está desempregado já está trabalhando, aquele que estava doente está curado. Tem porta se abrindo aqui, tem porta se abrindo aqui. Quem canta na dor vai ver o milagre acontecer.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Quando a sua esposa abrir o guarda-roupa e dizer assim: não tenho roupa para ir na igreja hoje, você bate no ombro dela e faz assim, ó. Quando o seu marido entrar no carro e dizer assim: preciso comprar um carro, repete comigo, 1 Coríntios 10:10. Chega na sua casa hoje, chama os seus filhos, diga assim, faz assim com o pai. 1 Coríntios 10:10. A partir de hoje é proibido reclamar. A partir de hoje nós vamos fechar o inferno e nós vamos abrir o céu sobre a nossa casa. A nossa reclamação vai ser transformada em louvor e adoração. Coloque a mão no ombro da sua esposa. Diga comigo: flexibilidade. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Diga: intencionalidade. Diga: eu vou viver com mais responsabilidade. Diga: gratidão é a memória do coração. Nós vamos ter 3 minutinhos só para agradecer. Pode começar. Obrigado, Senhor. Que reunião bonita essa. Como é lindo ver casais sentados, sendo alimentados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela manhã, pela tarde, por essa noite. Obrigado por nossa casa. Obrigado por nossa família. Obrigado pelo nosso lar. Obrigado por cada copo de água, por cada prato de comida. Obrigado pelo calçado, pelo agasalho. Obrigado pelo trabalho. Obrigado até mesmo pela dor que às vezes sentimos, que é um mecanismo de defesa em nosso favor. Obrigado por cada mulher aqui. Obrigado por cada homem. Obrigado por cada casal. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado pela vida da pastora Sara e do pastor Ari. Obrigado pela família sacerdotal deles. Obrigado por cada líder desta casa. Obrigado por cada criança, por cada jovem. Obrigado por cada um que para que esta obra tenha continuidade. Obrigado por todos que servem nesta casa. Obrigado por cada um que aceitou o convite para vir e veio porque te ama, veio porque queria glorificar o teu nome, veio porque queria oferecer culto de adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E que a partir de hoje nós vivamos o espírito de 1 Coríntios 10:10, no nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, queridos. Antes de passar a palavra à pastora Sara, com permissão dos pastores, eu tenho alguns livros ali ao lado. Cadê o Pelé? O pessoal está com o livro aqui. Esse livro aqui, ó, esse livro ele é muito especial. Quem conhece... Pode segurar um pouquinho para mim? Obrigado, meu querido. Obrigado. Stephen Furtick, lá dos Estados Unidos, é um dos pastores mais influentes da América hoje. E eu tive, assim, a alegria de ser convidado para prefaciar um livro dele aqui no Brasil. E aí mandaram para mim os originais para eu ler. Eu li página por página, grifando, marcando. E talvez eu tenha sido mais abençoado com a leitura desse livro. Aí eu fiz o prefácio, depois de ler cuidadosamente. Esse livro mexeu comigo. Esse livro me fez ser uma pessoa um pouco melhor.
eu pensei, quando eu estava lendo, o Brasil precisa ler esse livro. Olha o nome do livro, Fecha a Matraca. É como você calar sua voz interior. Não tem um diálogo aí que nunca para dentro de você? Agora mesmo você está conversando aí. Será que é? Fecha a matraca. Como é que você cala a voz interior para você ouvir a voz de Deus? Gente, Deus falou muito. Olha, ele fala sobre propósito, identidade, crise existencial. Esse livro é magnífico. Se você puder comprar, você não vai conseguir parar de ler. Esse livro aqui, ó, Esmagado. A editora Inspire, sempre quando lança um livro, manda para mim. Mandaram logo para mim assim que lançaram. Eu comecei a ler, não consegui parar. Esmagado. TDJ, que é o maior pregador dos Estados Unidos hoje. Deus transforma pressão em poder. Como é que Deus te esmaga como uma uva para extrair de você o melhor vinho? Esse livro, nesse tempo aqui, todos deveriam ler. E é um livro que você começa a ler, você não consegue parar. Esse livro aqui, ó, 104 erros que um casal não pode cometer. Esse aqui é um livro que eu escrevi e mais de 200 mil casais já foram alcançados. Se você não compra, você cometeu 105 erros. Então, seria interessante você comprar. Quem gosta de sexo no casamento aí, levante a mão. Quem gosta bastante, levante a mão assim. Agora, quem gosta muito mesmo, levante o pé também aí. Esse livro vai te ajudar, então, a equilibrar as coisas. Entre Lençóis. Esse livro, eu estava lendo esse livro, eu achei tão interessante a parte aqui que ele fala que o sexo começa na cozinha, que eu falei, eu vou deixar isso aqui aberto no fogão para minha esposa ler isso aqui, porque o fogo vai começar aqui na cozinha agora, né? Ela deu risada. Esse livro ensina muita coisa interessante. Talvez seja um dos livros mais explícito nessa área que eu já li. Então vai te ajudar bastante, bastante, bastante. Formador de heróis é uma mentalidade de multiplicação. Se você ama, se você não é desta igreja, ou você é dessa igreja, ama o seu pastor, dá de presente para ele esse livro aqui, ó. Esse livro, todo pastor tem que ler. Todo pastor. E esse aqui é o meu livro, 37 Qualidade de um Líder que Ninguém Esquece. Eu escrevi esse livro para dar um treinamento. Eu escrevi um esboço para dar treinamento para um grupo. Por fim, foi tão bom que eu transformei num livro e hoje nós já alcançamos mais de 40 mil líderes com esse livro aqui, que vai abençoar muito a sua vida. Diga para o irmão ao lado, invista mais na sua cabeça do que na sua barriga, senão só cresce a barriga. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Obrigado, irmão. Vou dar esse livro para você, tá, irmão? Só porque você segurou aqui o meu livro para mim. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, pastora Sara. Deus abençoe. Até a próxima. Pastor, Deus te abençoe. Que bênção, irmãos. Amém? Eu só quero fazer agora um aviso e nós vamos depois encerrar com o louvor. Gostaria que colocasse no telão, eu tenho 2 convites aqui.